Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a paciência daqueles que estão aqui e daqueles que estão em casa também, continuando a assistir essa maratona espiritual, e especialmente uma palavra de apreciação aos organizadores desse evento. Em realidade, muitas pessoas hoje aguardam respostas. O que a igreja tem a dizer sobre os grandes desafios? E a nova geração, ela quer uma resposta clara às questões. Você sabe que o mundo pertence às pessoas de convicção e não àqueles que são como a gelatina, que não tem consistência para lugar nenhum. Então, eu creio que como igreja também nós não podemos deixar de cumprir a nossa missão e dar a resposta bíblica que nós precisamos aos grandes desafios que o mundo enfrenta hoje. Os meus textos, tanto da palestra anterior como desses, são bem mais amplos. Eu simplesmente estou pensando, extraindo algumas ideias para compartilhar com vocês, mas espero que dentro de algum tempo, só o Senhor sabe exatamente quando, esteja disponível e podem ser acessados depois em forma escrita. Eu gostaria também de agradecer às pessoas que participaram antes. E interessante, a saúde do nosso organismo, a saúde da nossa família, e eu espero também contribuir de alguma forma para a saúde da nossa igreja. Introduzindo, eu gostaria de salientar que, na minha opinião, o cristianismo enfrenta hoje a maior de suas crises, desde o início, por dois grandes motivos. Em primeiro lugar, é a questão do mundo globalizado e complexo no qual nós vivemos. O mundo se tornou hoje praticamente o lugar de convergência de todas as filosofias, ideologias, culturas do passado, ressurgiram nesse mundo globalizado, e tudo isso está disponível para nós dentro de um aparelho que pode ser o seu celular. Então, muitas coisas, mesmo da história da nossa igreja adventista, que a gente achava que estava na sepultura já há muito tempo, surgiram. Então, em primeiro lugar, a complexidade do mundo globalizado. Em segundo lugar, a fragmentação interna do próprio cristianismo. Eu não conheço tantos detalhes das grandes religiões do mundo, tenho uma noção delas, aliás, dessas religiões, mas eu creio que, descontando o hinduísmo, que é por natureza pluralista, porque você pode ter divindades em tudo que é canto, você pode ter o seu Deus, montar o seu Deus ali. Nenhuma das grandes religiões do mundo está tão fragmentada como o cristianismo. Tanto é que alguns estudos falam da existência de em torno de 50 mil denominações cristãs diferentes hoje no mundo. Quem olha de fora do cristianismo para ver essa complexidade, esse emaranhado todo, fica confuso. E algumas pessoas estão dizendo até que o cristianismo hoje está vivendo num período de pós-cristianismo. E a pergunta é: estaria o cristianismo já superado? Por incrível que pareça, pessoas estão deixando o cristianismo e se unindo a outras denominações, até mesmo ao islamismo, porque as pessoas querem uma igreja que tenha uma definição em respostas claras e não simplesmente quem sabe, talvez, pode ser. Logicamente, nós não podemos ser dogmáticos como igreja. Nós devemos ter respostas claras naquilo que a Bíblia é clara. E se nós não tivermos, nós estaremos abdicando da nossa própria identidade. Não vamos dogmatizar naquilo que a Bíblia não é clara, mas naquilo em que a Bíblia é clara, eu não vejo nenhuma razão por que não podemos nos expressar de uma maneira convincente. Agora, nessa oportunidade, eu gostaria de responder a 3 perguntas. Melhor dito, quem sabe 4 até. A primeira delas é: o que é a igreja?
Nós não temos como olhar todos os textos que tratam do assunto, mas em primeiro lugar, biblicamente, no Novo Testamento, a igreja nunca foi um indivíduo. A igreja sempre foi uma coletividade, um grupo. Você pode ser um indivíduo, você pode ser um cristão e deve ser, mas quando se fala em igreja é sempre uma coletividade. Pode ser a igreja no sentido universal ou pode ser a igreja geograficamente de determinado lugar também. Agora, tem algumas definições, eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo 2 textos bíblicos que eu creio que são fundamentais. O primeiro deles é Mateus, o capítulo 16 e o verso 18. Mateus 16, 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É óbvio, você já deve ter ouvido falar que a Igreja Católica interpreta esse tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como se a igreja estivesse edificada sobre o apostolado de Pedro. E depois você tem a sucessão apostólica. Mas se você estudar o texto no original grego, você vai ver que há um contraste entre a palavra Pedro, que significa pedra, e esta pedra ou esta rocha, ou seja, nós cremos que temos plena evidência de que Cristo construiu a sua igreja sobre Ele mesmo e não sobre um outro ser humano. E como é que eu sei que é assim? Muito simples, porque o próprio Pedro, na sua epístola, 1 Pedro, diz claramente que Jesus é a pedra angular e que nós somos pedras no edifício. Em nenhum lugar ele diz, bom, agora eu sou a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Não. Ele diz que Jesus é. Então, não, essa interpretação de colocar a Pedro como a pedra angular aqui não é condizente com o texto bíblico. Mas o que eu gostaria de destacar desse texto não é Pedro. Aqui diz bem claramente que Jesus chama a igreja como? De minha igreja. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja tem um dono, não é simplesmente uma invenção humana, e esse dono é Jesus Cristo. Há um outro texto também, ainda que aprofunda mais esse conceito, que é Atos, o capítulo 20 e o verso 28. Atos 20 e o verso 28. Aqui Paulo está falando no seu discurso, para mim um dos discursos mais bonitos e tocantes do apóstolo Paulo, aos líderes da igreja de Éfeso, quando ele estava em Mileto. E veja o que ele diz ali. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Você percebe que a igreja tem um preço que foi pago por ela? Ela é a igreja de Cristo, a igreja de Deus, e ele a comprou com o seu próprio sangue. Portanto, considerar a igreja meramente como uma simples comunidade de crentes que se unem ali sem muito significado é realmente um atrevimento e é ferir exatamente o significado que Deus atribui à igreja. No Novo Testamento você encontra também várias metáforas. Ainda essa semana um amigo me deu um livro só sobre as metáforas ou as imagens da igreja no Novo Testamento. São muitas, mas eu gostaria de mencionar 3. Inicialmente,
A primeira delas é a metáfora da videira e dos ramos. Em João 15, Jesus diz claramente: eu sou a videira e vós os ramos. Você percebe quão intimamente a igreja está relacionada com Cristo? Outra imagem é do corpo humano. 1 Coríntios 12, tem outros textos que falam disso também, do apóstolo Paulo, e ali diz que cada órgão do corpo humano, cada membro tem uma função, e ninguém deveria discutir dizendo que eu sou mais importante ou menos importante. Cada um exerce uma função e devem trabalhar em harmonia, tendo Cristo como a cabeça. Uma terceira imagem é de um edifício, e essa você tem em 1 Pedro capítulo 2. Um edifício com diferentes pedras ali, tendo uma pedra angular, ou seja, aquela que sustenta o edifício, que é Jesus Cristo. Mas, como eu disse inicialmente, podíamos acrescentar outras. Outra interessante, além dessas três que eu mencionei, é a família de Deus. Que bonito aquele texto de Efésios 4 que diz que nós não somos estrangeiros e peregrinos, mas somos membros da família de Deus. A noiva de Cristo, não a noiva que aparece em Apocalipse capítulo 21, mas em 2 Coríntios 11, 2 aparece a noiva de Cristo como sendo o seu povo. Eu não sei, aqueles que são noivos ou aqueles que já foram noivos e que pelo menos naquela ocasião o amor era muito forte, espero que ele tenha crescido e não declinado, mas eu acho que você ficaria muito triste se a pessoa quem você mais ama fosse criticada, detonada e tudo mais. Eu não creio que Cristo fique feliz com aqueles que se voltam contra a igreja verdadeira. Agora, em segundo lugar, além do que é a igreja, e nós mencionamos essas características, vem um outro ponto aqui. E esse ponto é: quais são as características da igreja de Cristo? No momento que nós temos tantas características, aliás, tantas igrejas alegando ser o povo de Deus. No Novo Testamento aparece várias características da igreja, mas dentro do cristianismo pós-apostólico há um credo, chamado credo niceno-constantinopolitano, de 381 depois de Cristo. E ali a igreja é definida com 4 características. E eu creio que essas 4 características são condizentes com o Novo Testamento. E essas características são que a igreja, em primeiro lugar, é una. Ou seja, é uma unidade. Eu estava lendo semana passada a fábula do grego Esopo. Quer dizer, tem várias fábulas, mas uma delas é do corpo humano. É atribuído para um grego lá do período do Antigo Testamento. E nessa fábula ele menciona que as mãos e as pernas se cansaram de levar o corpo humano. Caramba, a gente trabalha com tanto esforço as mãos e as pernas, e eles se incomodaram com vários órgãos, mas principalmente se incomodaram com o estômago. Caramba, a gente anda por tudo e pega tudo que é coisa para alimentar o estômago, e o estômago fica ali sem nenhum esforço, só sendo alimentado por nós. E eles decidiram então, em protesto, não mais alimentar o estômago. Mas o tempo foi passando e eles enfraqueceram tanto as pernas e os braços que não conseguiam nem caminhar. E aí acordaram-se que, deixando de alimentar o estômago, eles estavam deixando de se autoalimentar. E quando decidiram dar a comida,
decidiram dar a comida para o estômago, foi tarde demais e todos os órgãos morreram. Você sabe que não existe a falência de um só órgão, a não ser que seja uma coisa muito irrisória, mas normalmente o corpo como um todo morre, e é o que aconteceu ali. Você tem também um famoso livro em 2 volumes, produzido por um escritor, escrito por um autor argentino chamado José Hernández. Um deles é intitulado El Gaucho Martín Fierro, e o outro é La Vuelta de Martín Fierro. E nesse poema gauchesco argentino, La Vuelta de Martín Fierro, tem um pensamento que eu gosto muito, e ele diz: os irmãos sejam unidos, porque esta é a lei primeira. Porque se eles, a lei primeira, tenham união verdadeira em qualquer tempo que seja, porque se entre eles brigam, os de fora os devorarão. E isso é uma realidade. Se a igreja não estiver unida, ela vai consumir sua energia em desavenças e problemas internos. Você já percebeu que até tem um pensamento que diz, na língua portuguesa, que eu gosto muito, que diz que quem não trabalha, dá trabalho. E é isso mesmo. Agora, qual é a proposta de unidade da igreja? Outro autor, não quero cansar vocês com autores, mas um terceiro aqui, Martin Lloyd-Jones, por quase 30 anos, pregador da famosa capela de Westminster em Londres, e autor de muitos livros que se tornaram clássicos, um dos maiores pregadores do século XX. Ele disse que falar de unidade da igreja sem a doutrina é o cúmulo da loucura. Não existe isso. Embora algumas pessoas tentem argumentar. E ele tem outros pensamentos que não vêm ao caso. Esses pensamentos são importantes, mas existe o mais importante de todos eles, que eu creio que são as palavras de Jesus Cristo, registradas em sua oração sacerdotal em João 17, verso 20 e 21. Veja que Jesus diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui Jesus ora não somente pelos 12, pelos seus demais discípulos, mas ele ora por todos os que vierem a crer. Ele orou por você e por mim. E aqui a unidade, a base da unidade é o relacionamento entre os membros da divindade, entre Cristo e o Pai explicitamente. E ele diz: para que o mundo creia. O mundo é dividido, e se nós não formos unidos e não demonstrarmos esta unidade de que Jesus falou aqui, nós estamos dando uma mensagem que não somos muito melhores do que o mundo em si. O texto é mais do que claro. Em segundo lugar, esse mesmo credo fala que a igreja é santa. E nesse sentido, nós temos o texto, voltando aqui no mesmo capítulo 17 de João, os versos 14 a 16. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Não sei se você já encontrou pessoas que não toleram a palavra de Deus. E algumas pessoas, se você lê a palavra e interpreta ela como o que ela está dizendo, você é um bibliólatra. Eu até uma vez me deparei com esse tipo de expressão, uma idolatria da palavra.
Não é isso que Jesus menciona. É um compromisso. Nós adoramos a Deus, mas tomamos a sério a sua palavra. Aqui diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles, ou seja, os discípulos de Cristo, não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E mundo, nos escritos de João, tanto aqui no seu evangelho, quanto na primeira de suas epístolas, é sinônimo dos valores antibíblicos da cultura na qual nós estamos. A igreja é santa em que sentido? Ela é perfeita no sentido de não ter pecado? Não. Porque tanto você quanto eu, somos pecadores ainda. E o que é a igreja? É a somatória de nós tudo como pecadores. Não é sem motivo que Lutero, em 1533, ele escreveu: a igreja permanece uma pecadora obediente até o último dia. Eu gosto dessa definição de Lutero. A igreja é uma pecadora obediente até o último dia, não uma pecadora rebelde, uma pecadora obediente até o último dia. Isso é muito semelhante ao que Ellen White fala no livro O Atos dos Apóstolos, página 12, onde ela diz: débil e defeitosa como possa parecer a igreja, ela é o único objeto da suprema consideração de Deus aqui na terra. Em terceiro lugar, a igreja é católica. Católica? Não no sentido de romana, mas o termo católico significa universal. E nesse sentido, sim. Você vai ver que já no Antigo Testamento, quando Abrão foi chamado de Ur dos Caldeus e depois recebeu o nome Abraão, ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a verdadeira religião não é exclusivista, ela não compartilha dos valores do mundo, mas ela deve ser uma bênção para o mundo. E depois em Isaías 56 até fala dos eunucos e dos estrangeiros que observarem os meus sábados, etc. E aí acrescenta até assim: e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E logicamente a grande comissão de Mateus 28, as 3 mensagens angélicas a cada nação, tribo, língua e povo. Em quarto lugar, a igreja é apostólica. Não no sentido de sucessão apostólica, tomando a Pedro como primeiro papa e depois vem uma sucessão de papas até chegarmos ao Papa Francisco hoje. Não é nesse sentido. É comprometido com os ensinos dos apóstolos. Esse é o ponto. Não é uma estrutura hierárquica ou uma sequência de líderes, mas é o compromisso com a palavra. E aqui nós temos o texto maravilhoso de Efésios 2. Efésios capítulo 2, e o versos 19 e 20. Efésios 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, na qual todo o edifício bem sustentado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O início do verso 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, alguns dão a impressão que só o Novo Testamento conta, ou os evangelhos. Não. Jesus mesmo
falou da palavra de Deus, o compromisso com a palavra de Deus, como nós vimos hoje pela manhã, e aqui diz que está fundamentado sobre o ensino dos apóstolos e também dos profetas, todos os verdadeiros profetas. Agora, essas 4 características que o credo que eu mencionei salienta são bíblicas e têm fundamento, mas há uma outra característica que deve ser acrescentada a essa, e esta é que nós cremos que a igreja dos últimos dias seria profético-restauracionista. E você pode me perguntar, e o que é isso? Veja, como outros movimentos religiosos que surgiram da Reforma em diante, ou até antes da Reforma, nos movimentos pré-reformadores, nós cremos que o cristianismo pós-apostólico abdicou dos ensinos dos apóstolos e eles sofreram, ou seja, a igreja pós-apostólica sofreu o impacto da cultura greco-romana. E ali ocorreu o processo de paganização do cristianismo. E que nós precisamos, como igreja, restaurar estas verdades que foram ofuscadas por esse processo de apostasia nos últimos tempos. Outros também creem nisso, não somos só nós, não todos, alguns. Mas como adventistas do 7º dia, nós cremos mais. Nós temos uma definição bíblica do que é esse restauracionismo e quando ele ocorreria. E você tem isso em Daniel capítulo 8, 9 a 14. Surgiria um poder chamado um chifre, e esse chifre começou pequeno, cresceu muito, se voltou contra Cristo, contra o seu sacerdócio, a sua ministração, contra o lugar do seu santuário, contra o povo de Deus e contra a verdade como centralizada no santuário, ou integrada pelo santuário. E um ser angelical surge naquele capítulo e diz: até quando vai continuar essa parafernália? Ou melhor dito, abominação desoladora. E então outro ser angelical diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Eu não conheço nenhuma outra denominação presente hoje que tenha uma identidade profética tão clara como essa, baseada nitidamente nesse texto e em outros mais. Você e eu somos parte de um movimento de restauração final da verdade, em preparação do mundo para a segunda vinda de Cristo. Agora, você acha que o diabo está feliz com isso? Nunca, jamais, jamás, como se diz em espanhol. Em Apocalipse capítulo 12, 17, você tem a resposta para isso. Pelo fato do movimento ser um movimento de restauração da verdade, ele se torna objeto especial da ira de Satanás e de seus agentes. Aqui diz bem claramente: irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, a igreja, e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em outras palavras, pelo fato da igreja guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, ou seja, ter um compromisso claro e inegociável com a palavra de Deus, ela se torna o objeto especial da ira satânica de seus anjos e de seus instrumentos humanos também. Mas essa identidade é inegociável. Você pode pagar um preço de perder amizade. Jesus mesmo disse que eu não vim trazer paz, mas divisão. Mas quem amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Há um preço que você paga por ser a verdade.
Jesus mesmo, ele pagou um preço muito alto. No Desejar Todas as Nações, Ellen White é clara em dizer que os anos dele de ministério foi tudo o que o mundo pôde resistir. E não pôde mais, porque ele não só pregava a verdade, mas ele era a verdade. E isso incomodava muito. A igreja se torna objeto da ira satânica, por causa do seu compromisso. Bom, além de falar sobre o que é a igreja e as características da igreja, eu gostaria de destacar também os desafios, alguns desafios que a igreja enfrenta. Em alguns dos meus artigos no passado eu já tratei sobre isso, mas no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122, disponível em português. Em inglês você tem um outro texto que eu acho tremendo, e está no General Conference Daily Bulletin, de 28 de fevereiro de 1843. Em ambos os textos, Ellen White diz que nós temos que temer muito mais o que acontece dentro da igreja do que fora dela. Por quê? Porque as críticas externas nos unem. Porque você tem um inimigo comum. E desculpe entrar um pouco em política nesse sentido, mas alguns historiadores e políticos também sabem disso, que os Estados Unidos normalmente vive de inimigos externos para manter a hegemonia interna. Não sei se você que já trabalhou com aconselhamento, cuidado, um cônjuge pode falar mal do outro, mas no momento que você se posiciona do lado de um, os dois se unem contra você. Então essa ideia de inimigo externo tende a nos unir, mas os inimigos internos nos dividem, e essa é a nossa fraqueza, bem evidente nas ilustrações que eu já mencionei, tanto daquele poeta José Hernández, como também da fábula de Esopo. Agora, que desafios nós enfrentamos? Eu gostaria de destacar rapidamente 5. Em primeiro lugar, como igreja, nós corremos o risco de repetir a história de Israel em sua vagueação ao deserto. Você pode até perguntar, mas pastor, de onde você tirou isso? Muito simples, o apóstolo Paulo é quem nos adverte sobre isto. Veja o que o apóstolo Paulo tem para nos dizer em 1 Coríntios capítulo 10, os versos 1 em diante, mais especificamente 1 a 12. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo é bem claro, e ele diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ou seja, aquela geração não era digna de entrar na terra prometida. E então Paulo faz o paralelismo. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui você tem a cobiça. Cobiçar o quê? Talvez os manjares lá do Egito, as coisas do mundo,
a idolatria em suas formas mais sofisticadas, como as temos hoje. E o 8, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Nós vivemos num mundo carcomido pela imoralidade. E hoje praticamente o casamento entre um homem e uma mulher e uma família bem estabelecida são coisas arcaicas. Mais do que isso, verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram, ou seja, pedindo que Deus faça o que Ele nunca prometeu fazer, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E o verso 10, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Poderia ser o caso que, assim como pessoas murmuraram contra Moisés e até a própria liderança divina, existem pessoas hoje murmurando também contra a igreja e sua liderança? Ninguém é perfeito. E não quer dizer que agora nós temos que concordar com tudo que acontece, mas há uma diferença de você ir, como eu já fiz com algumas pessoas importantes nessa igreja, e falar pessoalmente com elas, e talvez você até se surpreenderia com quem eu falei algumas vezes, do que você ir e falar pelas costas. Há uma diferença entre a admoestação e a crítica. A admoestação, você fala com a pessoa, a crítica você a detona. Agora, no mundo de hoje, o que acontece é muito claro. Praticamente, o texto de Mateus se foi, porque em realidade tudo é postado. Eu não gosto do pastor da minha igreja, ponho lá na internet, para todo mundo ouvir. Então, essa ideia de conversar com o indivíduo praticamente desapareceu, porque a contestação é pública. Nesse caso, a resposta acaba sendo pública, tão pública quanto foi a contestação. Mas isso em nenhum ponto justifica o início desta trajetória toda. Nós devemos discutir ideias e conceitos. É lógico que algumas pessoas consideram isso ultrapassado, mas eu gosto muito de uma declaração de Ellen White sobre Jesus e sobre a atitude de Deus. Ele amava o pecador, mas nunca o pecado. Essa é a diferença entre pecador, que deve ser objeto do amor, e não por amar o pecador você desculpa o pecado. E continua, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sob quem os fins dos séculos têm chegado. E aí vem um apelo pessoal. Você podia perguntar, para quem o apóstolo Paulo está dizendo isso? E por que o pastor Tim está lendo isso? Para quem? Para você que está me ouvindo e para mim também, porque o texto é bem claro. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Sabe que nós deveríamos ser um pouco mais críticos de nós mesmos e um pouco mais tolerantes com os outros que têm fraquezas e são sinceros e querem seguir no caminho do Senhor. Mas o que acontece muitas vezes é que nós somos críticos dos demais e de nós mesmos não. Em primeiro lugar, antes de criticar os outros, critique a si mesmo. E eu me pergunto, se eu estivesse lá no deserto do Sinai, qual seria a minha atitude para com que tudo o que aconteceu, tirando o povo de Israel lá do Egito, uma potência cultural, econômica e tudo mais, tanto é que o povo sentia saudade de ir lá, para ir ficar no deserto ali naquela desgraça toda. Será que eu aceitaria a liderança de Moisés e a direção divina, ou eu me tornaria um dos murmuradores ali?
Eu creio que nós estamos aqui na terra para demonstrarmos o nosso devido perfil. A verdade da palavra de Deus é inegociável e por essa se dá a vida. Mas ao mesmo tempo eu deveria avaliar quem eu sou e qual é o meu perfil nesse sentido, e você deveria fazer o mesmo. Em segundo lugar, além de repetir a história de Israel, como nós devemos tratar com os que não toleram a sã doutrina? Em primeiro lugar, com amor. Mas esse é um problema bem sério. E vamos deixar que o texto bíblico responda também, bem claramente. Eu gostaria de ler com você o que diz bem claramente Paulo, em 2 Timóteo, o capítulo 4 e o verso 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, inclusive a você e a mim, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Agora, há um outro texto que poderia ser acrescido também, que é de 2 Pedro, que é semelhante a esse. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1 e também o verso 10. 2 Pedro 2, 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda a sorte de maledicências. E aqui você tem depois o verso 10, que acrescenta, vós sim, desculpe, eu estou lendo 1 Pedro, seria 2 Pedro. O texto é oportuno também, mas eu tinha em mente 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias doutrinárias ou destituídas, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E o verso 10 acrescenta, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então veja, o quadro que o apóstolo Paulo e Pedro fala é um quadro extremamente desafiador em relação, se você pensa em ter um compromisso com a palavra de Deus. Os filhos de Deus do passado pagaram um sério preço, e nós pagaremos também. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, o nosso tempo já está chegando ao fim, é o que Ellen White fala no livro Testemunhos para Ministros, páginas 472 a 475. Esse texto foi tirado de um livro em inglês, do volume 4 da série The Spirit of Prophecy, e ali ela viu uma reunião de Satanás com os seus anjos, tentando enganar o povo de Deus nos últimos dias. Impressão que se tem que um anjo dá uma sugestão, outro dá outra, e assim por diante. E finalmente, Satanás sugere convencer o povo de Deus, usando pessoas influentes de dentro do povo de Deus,
convencê-los de que as reivindicações de Cristo são hoje menos exigentes do que uma vez creram, e pela conformidade com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Assim os apartaremos de Cristo e eles serão vulneráveis. Em último lugar, a palavra profética sempre foi um aferidor da verdade e uma tentativa de nos manter leais à palavra de Deus. E uma das últimas estratégias de Satanás antes dos últimos dias seria neutralizar o espírito de profecia. Portanto, quando alguém claramente se volta contra o espírito de profecia, você já sabe a sua procedência, a sua identidade. Por quê? Ao longo da nossa história, nós sempre tivemos dificuldades por uma simples razão. O espírito de profecia manifesto em Ellen White não veio para substituir a Bíblia, nem para aumentar a Bíblia, mas eu considero um GPS profético que nos mantém leais à palavra de Deus. Se eu quero desviar-me da interpretação da palavra de Deus, em primeiro lugar eu preciso tirar isso do caminho, aí eu estou livre para ensinar o que eu bem entender e posso falar o que eu quero, porque o espírito de profecia põe parâmetros à interpretação bíblica. Então nada melhor do que eu simplesmente dizer que aquilo ali é obsoleto e que não faz sentido. Como igreja, nós mantemos nossa lealdade à palavra de Deus e também à voz profética manifesta nesses últimos dias. Agora é interessante que Ellen White, ao falar da sacudidura, eu creio pessoalmente, mas isso é uma convicção pessoal, eu sou contra a marcação de datas para a segunda vinda e até orientei uma tese de doutorado sobre isso, porque eu creio que não faz sentido algum. Mas ao mesmo tempo, se o que nós estamos experimentando como igreja hoje não é a sacudidura, então me diga o que é. Ellen White dizia que o teste sobrevirá a cada um individualmente, pela introdução de falsas teorias e outros fatores mais que o próprio pastor Heraldo Vander Lopes coloca na sua tese de doutorado sobre a sacudidura escatológica nos escritos de Ellen White. Mas quando ela dizia que esse teste sobrevirá a cada indivíduo, eu não sabia como dizer isso, porque afinal de contas pessoas nasceram, viveram numa determinada localidade e não saem de lá, não são expostas a isso. Mas com a globalização das comunicações, tudo está disponível a todos que têm acesso à internet e suas diferentes ramificações. E hoje nós estamos vendo um alinhamento, realinhamento. Ou você se compromete ou larga de mão de uma vez. E você tem o direito de seguir o seu próprio destino. Como eu disse, você é o arquiteto do seu futuro. Qual deve ser a nossa atitude em tudo isso? Em primeiro lugar, nós devemos ajudar uns aos outros a superarmos nossas dificuldades, conquanto que esta ajuda não seja uma ajuda para nos desencaminhar da palavra de Deus, então temos que rejeitar. Mas se é para nos levar mais próximos da palavra de Deus, é bem-vinda. Ellen White diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 244, surgirão dificuldades que provarão a sua fé. Tenha ânimo. Se a obra estiver em dificuldade, tenha certeza que não é por sua culpa, e então prossiga regozijando-se no Senhor. A grande pergunta que eu devo fazer é: sou eu parte do problema ou da solução? Se sou parte do problema, devo mudar a minha atitude. Mas se for parte da solução, é outra história. Nós temos hoje, dentro da igreja, em muitos lugares, um número excessivo de messias. Há uma síndrome de messianismo.
Eu tenho o privilégio de trabalhar para essa igreja, em diferentes funções, mas não se esqueça que esta igreja, eu não sou Messias da igreja, nem você é, nem ninguém que está me ouvindo. Essa igreja tem um Salvador que é Jesus Cristo. E Ele conduzirá essa igreja. Primeiro limpará pela sacudidura e levará a sua recompensa final. Essa é uma atitude que nós deveríamos ter, confiar nele, mais em Deus e sua liderança e menos em nós mesmos. Outra coisa que eu tenho percebido bastante é a síndrome de Lutero. Mas em todos os lados a pessoa diz, eu conversei uma vez com um indivíduo, ele disse, olha, eu me tornei adventista porque pela leitura do Grande Conflito, um amigo pessoal, e eu creio que eu sou o sucessor de Lutero, devo fazer a mesma obra de reforma. Em primeiro lugar, seja um Martim Lutero antes de se comparar a ele. Tenha o perfil de Martim Lutero. Em segundo lugar, que se a sua obra é realmente solidificar as pessoas na palavra de Deus, mais que bem-vindo. Agora, se essa comparação é simplesmente para afastar da palavra de Deus, simplesmente não passa de uma retórica destituída de sentido. Um grande desafio para nós, como igreja, um dos maiores, é como transmitir os valores da fé às novas gerações. Se Jesus não voltar nos próximos 20 ou 30 anos, e a liderança da igreja estiver nas mãos da nova geração, que perfil de igreja teremos? O metodismo, na década de 70, creio que foi, aceitou oficialmente eu me refiro à Igreja Metodista Unida Americana, oficialmente o pluralismo. E eles depois se arrependeram. Nenhuma igreja perdeu tantos membros nos Estados Unidos, quanto eu saiba, como a Igreja Metodista. Nós temos que manter a nossa identidade. Se abdicarmos dela, como eu disse, não há nenhuma razão para nós nos abstermos de sermos membros do Concílio Mundial de Igrejas e do movimento ecumênico. Nós só somos reticentes e não nos envolvemos por isso, pela verdade que temos, com o nosso compromisso com a palavra de Deus. Mas eu gostaria também de lembrá-los que no livro Educação, página 271, Ellen White diz: com tal exército de obreiros que podia fornecer à nossa juventude devidamente preparada, quão pronto o evangelho seria pregado a todo mundo e o fim viria. Se você é jovem que está me escutando, eu faria um apelo para você se comprometer, porque isso faz uma grande diferença. Você pode ajudar outras pessoas a suportarem, a superarem suas dificuldades e se solidificarem sob a palavra de Deus. Essa é a nossa identidade. No livro Grande Conflito, Ellen White diz que Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. E ela continua dizendo: as opiniões humanas ou os concílios da igreja, por mais numerosos que sejam, um ou outro ou todos juntos, nenhum deles substitui um assim, diz o Senhor. Nós temos esse compromisso e talvez você vá ficar sozinho com ele. E eu, quem sabe, também, e outros mais. Mas como igreja nunca poderemos abdicar desse compromisso. E o ponto mais importante de toda essa trajetória é o triunfo final da igreja. Deus sabe se eu vou estar entre os remidos ou não. Eu preferia morrer do que perder a salvação, porque com isso não se brinca. A grande pergunta não é o triunfo final da igreja, se ela vai triunfar ou não. Isso já está mais do que profetizado e assegurado. A pergunta que eu tenho não é tanto com você, é comigo mesmo. Vou eu triunfar com essa igreja? E eu lhe recomendaria fazer a mesma pergunta também.
E eu gostaria de concluir as minhas considerações com Apocalipse, o capítulo 7. Nós falamos das características da igreja, dos desafios da igreja nesses últimos dias, mas esse quadro é maravilhoso. Apocalipse capítulo 7, verso 9 em diante. Passado todos essas desavenças e dificuldades que nós enfrentamos, as provações e tudo que você quiser enumerar, ressurge no Apocalipse esse quadro bonito. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém poderia enumerar. Eu espero que você seja um deles que foi visto pelo apóstolo João. De todas as nações, tribos, povos e línguas, inclusive do Brasil ou do país onde você mora, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sob o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm de grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Em outras palavras, tudo passou. Esse é o quadro final da Igreja de Deus, junto ao trono de Deus, adorando pela eternidade. Que Deus possa impressionar você e a mim também, de não corrermos o risco, não brincarmos com o nosso compromisso com Deus e sua palavra, a ponto de corrermos o risco de não estarmos entre esse povo. Que dentro em breve essa cena se torne realidade e você e eu estejamos lá. Amém.